O padre chega pro Cônego Dias e diz que a Amélia tá grávida, né? O cônego fica surpreso. E daí, em toda essa trama, eles bolam uma ideia de alguns das pessoas que convivem ali na história, né? Juntas, que são as beatas, o cônego, a irmã do cônego está doente. Então, assim, eles combinam que a senhora Joaneira e o cônego vão para a praia e a Amélia fica numa quinta, uma certa distância dali, responsável por cuidar a irmã do cônego Dias, que está doente. Mas que em outras linhas, né, seria para dar tempo da criança desenvolver no ventre da Amélia e ela poder parir essa criança. Então, assim, o futuro dessa criança seria, na ideia do padre, dar para uma mama de leite, né? Para uma ama de leite, perdão. Para uma ama. E a criança seria criada naquela região da quinta, né? Por uma ama, para não poder prejudicar toda a história do padre, da questão do padre e da Amélia. Enfim. Nessa situação, o padre se vê também assim balançado, porque um filho é uma prova viva do pecado que ele cometeu. Então, ele combina com uma tecedeira de anjos, que seria uma ama, uma mulher responsável por cuidar, né? Que se chamava tecedeira de anjos, em ficar com essa criança. Mas essa tecedeira, ela na verdade, em pesquisa que eu fiz, a tecedeira é quem tece a mortalha. Então, ela acabou matando a criança, né? Alegando, e claro, depois ela alegou ao padre que a criança morreu de frio, né? Porque depois que o padre fechou o negócio com ela, já sabendo que ela viria a matar a criança, ele procurou por ela porque resolveu que queria ficar com a criança. Foi balançado por todo o sentimentalismo que tem por trás de tu ter um filho, né? E daí ela alegou que já tinha matado, que a criança tinha morrido. E nessa história, a Amélia acaba morrendo também logo após o parto, por hemorragia, uma série de complicações que ela teve. E esse foi o fim trágico da Amélia e da criança, né? A criança morreu, a Amélia morreu logo após o parto. E daí o padre Amaro, ele não sentiu nada com isso, ele não se tocou, ele não teve, sentiu muito pouco a morte dos dois. E resolveu que iria mudar para Lisboa, alegando que tinha em Lisboa uma irmã que estava falecendo, né, que estava em processo de morte. Então ele resolveu ir para lá para cair no esquecimento toda essa história. Daí passa-se um certo tempo e estava acontecendo uma revolução na França, né? A revolução de sangue, semana sanguinária, semana sanguenta, alguma coisa assim. E o padre Amaro estava lá. E daí acabou que eles se encontraram, né? Na França não, em Lisboa, perdão. Se encontrou lá com o cônego Dias e o cônego trouxe todas as informações de como estava a vida em Leíra, que já não era mais a mesma coisa. E enfim, tudo correu normalmente, normalmente não, tudo correu como tinha que ir, como foi, como deu para ser. E, gente, no final da história, assim, não aconteceu nada com o padre. Ele muito pelo contrário, ele se encontrou com o homem responsável na Praça de Lisboa, debaixo da estátua de Camões, com o homem responsável pela ida dele de Feirão a Leíra, alguns anos atrás. E em conversa com o cônego e com esse homem, ele ainda disse que, ai, como é linda a cidade aqui,
a cidade que vai para frente, que é só sucesso, que desenvolve. E na verdade, tu olhava assim, era uma cidade que tinha prostitutas, que tinha rede de esgoto a céu aberto. Então, assim, tudo traz para aquela ideia como as pessoas são falsas, moralistas, enxergam a coisa do jeito que entendem, fingem que nada aconteceu e tá tudo bem, e passou, e é isso. Uma mulher perdeu a vida, uma criança morreu e deu, tá tudo bem. O que importava era ele satisfazer o prazer carnal dele, e ficou tudo assim. E é isso que o Essa traz. Quem termina de ler, quem lê o livro, sente uma revolta, sente uma coisa ruim, assim, sabe? E a gente daí acaba assimilando isso ao dia a dia nosso. Quantas situações que acontecem que ficam impunes, que nada acontece, né? Graves, situações graves que acaba que pronto, acabou por ali, deu, é fechado os olhos, a sociedade, ela compactua com muitas coisas e que não deveriam ser, né? E tá tudo bem, passou e deu e vida que segue. Então, assim, isso é muito interessante do realismo. Eu quero ler as próximas obras do autor e de outros, né, que venham a tratar com esse mesmo estilo literário, porque assim traz uma revolta profunda na gente e a gente consegue assimilar com a vida do nosso cotidiano, né? Imagina um livro que foi escrito no século XIX trazer a mesma revolta que a gente sente hoje em questões do nosso dia a dia no século XXI. Então, assim, a gente vê que a sociedade, na verdade, ela mudou muito pouco, né? A passação de pano para coisa errada sempre teve aí, não é de hoje. Então, seria isso sobre o livro. O que o autor queria, ou é justamente esse causar esse desconforto, essa revolta nos leitores, e eu acredito que é o que ele conseguiu com a grande maioria de quem leu essa obra. Perdoem o meu palavreado se alguma coisa ficou de forma muito sucinta ou retratada de forma muito mesquinha, mas é uma forma de eu estar aprimorando a minha maneira de falar e eu acredito que eu esteja indo no caminho certo. Sempre à frente, vamos lá.